Oi pessoal, tudo bom? Vou contar um pouquinho então como foi a experiência participando aqui do Inbound, que é um evento que acontece em Boston. Ele é feito pela HubSpot e eu vim aqui representando a Dialeto e para conhecer um pouquinho. Eu sou a Carol, eu sou designer da Dialeto e é isso. Bom, o evento começou no dia 3, agora de setembro, e ele já começou de manhã com um convite bem legal para todo o pessoal latino e conhecer a sede da HubSpot, que fica aqui em Boston mesmo. Então a gente teve um café da manhã com eles, foi bem legal, a gente pôde fazer um tour e conhecer um pouquinho de como que eles trabalham. Foi bem legal também para ter esse networking com outras pessoas, tanto do Brasil quanto de toda a América Latina, e ver que esse pessoal conhece já o trabalho da Dialeto, né? Teve umas duas pessoas de agências do Brasil que já conversaram com alguém da Dialeto, que já teve essa troca, então foi bem legal. E daí à noite a gente já teve a parte do credenciamento e também a gente já teve o primeiro keynote, que foi com a Elizabeth Gilbert, que ela é uma autora de best-seller e ela é bem descontraída, assim, então foi uma forma bem legal de começar o evento, assim. Aí no dia 4, na quarta-feira mesmo, que a gente começou com a programação do dia completo. Então, logo de manhã a gente teve um keynote do Alexis Ohanian, que ele é cofundador do Reddit. E foi bem legal porque alguns dos keynotes funcionam como uma espécie de entrevista. Então, ele comentou um pouco tanto da trajetória dele até começar o Reddit, como ele virou investidor depois disso, mas ele focou muito na questão das licenças maternidade, paternidade, e como todo esse processo é bem difícil ainda e como é necessário, né, para deixar com que os colaboradores mais ativos, né, de como isso é importante, de lidar de uma forma bem humana com seus colaboradores e como isso impacta nos resultados finais, né. Então, ele falou um pouco sobre a licença família pós-nascimento, né? Ele comentou que aqui nos Estados Unidos, uma a cada 4 mulheres volta a trabalhar 2 semanas depois do parto. Então, isso é bem chocante, até mesmo pela questão de saúde dessas pessoas, né? Por medo de não ter o trabalho, de perder o cargo para uma outra pessoa, alguma coisa do tipo. Logo em seguida, então, ainda de manhã, eu assisti uma palestra da Veronica Belmont, que ela é da Adobe, e foi bem legal, ela é Product Manager lá. E ela falou um pouquinho sobre como a tecnologia e o design, eles empoderam as marcas a se colocar no mundo, né? Então, eu foquei um pouco nessa parte, porque eu sou designer, né, dialeto mesmo, e como a gente pode realmente realçar a marca em todos os canais de comunicação, né? Tanto visual quanto verbal, desde o seu blog, do site, né? E como que todo esse alinhamento impacta bastante na construção e na recepção dessas marcas. Então, ela falou bastante sobre as redes sociais também e que as imagens em si, elas são só um teaser, né? Então, a gente não precisa, a gente pode trabalhar uma imagem de diversas formas, como uma forma de atrair atenção em poucos segundos e depois escrever e conectar realmente com o público através de um texto, de uma legenda, de um segundo contato. Ela também comentou sobre algumas inspirações e que também às vezes há uma dificuldade de como engajar nas redes sociais com clientes que não tem um segmento que parece ser divertido, né? Mas que é tudo uma questão de a gente realmente identificar o público que a gente está falando e como quais são as necessidades desse público, né? Até que ponto você pode brincar ou agir de uma forma descontraída com um público que é um pouquinho mais sério, né? Depois, meio-dia, a gente teve também um spotlight, né, um keynote da Rachel Butzman. Ela fala um pouco sobre os saltos de confiança que as pessoas precisam fazer em determinados conteúdos, em determinados produtos e serviços e como que você convence, né, o seu público a confiar em você. Então, ela define bastante essa questão dos saltos de confiança, que eles não podem ser gigantescos, né, por exemplo, um robô que cuida de crianças, ainda as pessoas estão tentando se adaptar a esse tipo de ideia, mas que um outro salto de confiança, como foi o caso do Airbnb, foi bem aceito, porque as pessoas estavam dispostas a abrir as suas casas e a receber estranhos e também a se hospedar em casas de pessoas que você não conhece a princípio, né?
E daí foi o que ela falou, que a confiança é a atual moeda, né? O atual valor das interações humanas. Achei isso bem interessante. Depois a gente teve também alguns keynotes do CTO da HubSpot. Ele foi bem legal, ele focou bastante nessa questão da diversidade nas empresas, dessa preocupação com o humano, assim como o Alexis Ohanian tinha falado um pouco antes em um outro aspecto, mas isso foi um tema que eu percebi bem recorrente aqui em diversas palestras, não só nas que eu selecionei, mas pela programação geral do evento, assim, essa preocupação tanto com a diversidade, a inclusão, e como deixar realmente o ambiente o mais humano e acolhedor possível para os colaboradores que estão fazendo essas empresas, né? Então ele falou, o CTO da HubSpot falou que o maior erro deles foi não ter diversidade desde o começo, e isso eu achei bem legal, assim, ele comentar que e que você não precisa contratar pessoas que se encaixem no seu culture fit, né? Que você pode encontrar pessoas que conversem com essa sua cultura da empresa e que eles adicionem, né? Que eles contribuam de alguma forma. Bom, daí no dia 5, na quinta-feira, a gente já abriu o dia com um talk da Jennifer Gardner e do John Foraker. Eles têm a empresa Once Upon a Farm. A Jennifer Gardner é uma atriz bem famosa, né? E o John Foraker já tinha tido outras empresas também. E eles se juntaram nesse momento com o intuito de fazer uma empresa que tivesse um impacto realmente no mundo. O foco deles é em comidas saudáveis e principalmente comidas saudáveis para crianças e bebês. Então, o foco deles no momento é desenvolver produtos de papinha, até mesmo para entrar em programas do governo, né, para distribuir para todas as pessoas, realmente, porque eles não querem também que seja uma coisa gourmetizada. O intuito deles era usar essa tecnologia de selecionar ingredientes naturais, orgânicos e como fazer todo esse processamento e poder atingir o máximo de pessoas. Então foi bem legal, eles comentaram bastante sobre essa troca de conhecimentos, né? Então o John Foraker já tinha bastante conhecimento na área de negócios e ele foi mentorando bastante a Jennifer Gardner nesse processo de abertura da empresa e que eles sempre tiveram uma troca bem legal e que isso que está fazendo o sucesso deles atualmente. Depois eu tive a oportunidade de assistir uma palestra da Emily Lentz, que ela trabalha na Help Scout. Ela falou bastante também sobre esse tema de comunicação, como pode haver uma comunicação não violenta, uma comunicação neutra, tanto pessoalmente dentro das empresas, quanto fora, né? Quanto na forma como a sua marca se expõe, então em blog posts e esse tipo de coisa. Então ela falou bastante sobre um termo que eles chamam de ableism, que é meio que você tentar não utilizar algumas palavras específicas que discriminam corpos que não são considerados able, né, que eles não conseguem fazer determinada função e que às vezes a gente usa de uma forma bem genérica e não entende que isso pode ser ofensivo para um determinado grupo. Então, falaram sobre palavras de gênero neutro, que foi bem interessante também, e que são escolhas que, na hora de fazer um post, de fazer algum conteúdo para se colocar online, é legal você sempre considerar, né, quem que vai estar ouvindo, quem que vai estar lendo esses conteúdos, e para que não ofenda ninguém e que para todos se sintam incluídos e que a sua marca possa se posicionar dessa forma. Ela até comentou que dentro da empresa deles eles tiveram uma ação de revisitar todos os blog posts por ferramentas, né, de busca e procurar essas palavras e depois ir fazendo uma otimização realmente desses conteúdos. E no final eles lançaram até mesmo um e-book falando sobre essas determinadas formas de uso das palavras e como a melhor forma de fazer isso. Essa questão do gênero neutro também, eu pensei bastante sobre como a gente tem colocado dentro da Dialeto mesmo, né, algumas ações
sobre isso, como a nossa iniciativa da Tech Power, que conecta mulheres na tecnologia, também já está conversando muito, tanto com o tema desse talk, de outros talks que eu vi, que tanto as keynotes, né, as mulheres muito esse papel de protagonismo e como que as empresas podem ajudar essa transição, essa facilitação, essa inclusão de pessoas diversas dentro dos seus quadros de funcionários, de diretoria e etc. Depois eu também vi uma palestra da Mina Harris, que ela é do Phenomenal Women. Foi bem interessante assim, a história dela, porque começou com uma ação simples, muito pelo que ela via, assim, que ela podia fazer. Ela começou fazendo camisetas para a Marcha das Mulheres e logo isso se transformou em um negócio que está aqui até hoje, né? E foi bem legal também por reforçando esse aspecto do empoderamento e de como essa inclusão foi um tema bem alto no evento em geral, assim. E no final, à noite, a gente teve o keynote da Janelle Monáe, que, né, ela é uma personalidade muito conhecida, muito famosa, e foi bastante sobre a história de vida dela, tanto do percurso, da trajetória, e quais as pessoas que ela tem ao redor dela e como essas pessoas, esse ciclo de pessoas é muito importante para que ela consiga ter uma confiança, designar tarefas e até mesmo que essas pessoas repassem a voz dela, né, a mensagem que ela quer. Então foi bem legal por essa ideia de equipe, de como formar uma equipe e acompanhar essa confiança, né, nas pessoas que te cercam. E no dia 6, então, último dia, foi o dia de encerramento. Também foi bem legal dar uma olhada na feira, né, em toda a circulação, é bastante gente no evento em geral, é tudo bem organizado. Mesmo a parte das refeições, a parte de festas, né, que eles têm depois, alguns happy hours ou encontros. Eles tiveram uma sessão de filme também. Então, eles têm bastante ações para que as pessoas tenham uma imersão bem completa durante esses 3, 4 dias, né, que o evento acontece. Uma coisa que eu notei também que é legal até ressaltar, né, é a quantidade de lixo, né, que até é produzido aqui no evento. Então a gente sempre observa muito copos descartáveis e toda essa parte, e que em alguns eventos do Brasil, até mesmo os que a gente participa como Dialeto, a gente tem bastante a opção de não fornecer copos descartáveis, oferecer copos reutilizáveis, muitas vezes personalizados, né? A Dialeto mesmo a gente já fez algumas ações em eventos e isso acaba tendo um impacto bem legal. Eu vejo, né, essa consciência que está se desenvolvendo no Brasil aos poucos. É uma coisa pequena dentro de um evento, mas que é bem interessante a gente notar, né? Bom, então no dia 6 também a gente teve uma palestra da Christy Olson. Ela é da Microsoft e ela falou muito sobre como tanto a cultura interna das empresas, os produtos e a parte de marketing precisam pensar numa forma de acessibilidade interessante. Então, isso não precisa ser com grandes ações, né? Dependendo do produto, preciso um desenvolvimento mais aprofundado, mas que no marketing mesmo tem pequenas ações que a gente pode realizar e que são de extrema importância tanto para as estratégias de SEO, que a gente acredita que às vezes é focado no SEO, mas também tem todo esse resultado em uma questão de acessibilidade, como colocar um alt text nas imagens, como pensar em questões de contraste visualmente, né, indo mais para uma parte gráfica. Então, é bem interessante que a gente não considera, mas a gente estaria atingindo um público que vai além de uma disfunção permanente, né? Vai de uma disfunção situacional, quando alguém está em um ambiente de muito barulho e não consegue ouvir determinada coisa, né? Ter uma legenda em um vídeo já é interessante, coisas do tipo. Depois também a gente teve uma palestra que eu assisti do Anthony Tesgo, que fala um pouquinho sobre a importância do storytelling e como, né, a gente está migrando para um mundo que é muito dados e como isso, né, fica às vezes bombardeando a gente, mas que é legal essa mistura dos dois
e que todos os dados podem ser condensados ou descritos de uma forma que eles viram uma informação e não somente dados jogados, né, e bombardeando quem os está recebendo. Então, a gente pode ver um poder muito grande nessas histórias. Ele fala que o storytelling é universal, que em outros países que ele visitou, essa contagem de história sempre fascina, né? E daí ele também deixou uma dica bem interessante, que é uma dica que ele chama de alguma coisa assim, three tips, alguma coisa, não lembro exatamente, mas que ele diz que o nosso cérebro ele só consegue processar e memorizar a curto prazo de 3 a 4 informações principais. Então, essa é a dica dele, sempre separar informações quando vai ser apresentado, seja em um relatório, seja em uma apresentação, em um keynote, em alguma coisa do tipo, sempre tentar blocar em elementos de 3 em 3. Então, títulos principais, 3 partes, 3 dicas, em um relatório por slide, tentar dividir em poucas informações por slide, então blocar 3 dados principais, para que a gente não perca realmente a pessoa que está recebendo essas informações e que ela possa absorver os dados não somente como dados em si, mas como informações relevantes. Depois também a gente assistiu uma palestra da Nepkin Osman, que ela trabalha no Women Work, e ela falou um pouco, o tema da palestra dela era You Need to Sell to Millennial Women. Então, como a gente precisa considerar essa população mais jovem, os millennials, principalmente as mulheres, e que a gente tem que dialogar com elas, incluí-las, principalmente nessa parte do trabalho, né, de como transformar elas em pessoas qualificadas para desenvolver o mercado. Eu continuei relacionando bastante com a nossa iniciativa da Tech Power e com essa relevância, né, que é muito importante, né, a inclusão dessas mulheres e como também pensar nessas futuras gerações para que a gente tenha cada vez mais pessoas qualificadas no mercado, principalmente na área de tecnologia, que a gente precisa bastante para o próximo tempo. Depois a gente teve o nosso encerramento aqui, então. O evento em geral foi muito interessante, é bem legal só por essa atmosfera, toda essa diferença de cultura, né, que a gente vê, tantas pessoas de diversos países, às vezes conversando, estimulando esse networking mesmo, e poder colocar um pouquinho, fazer uma comparação do que a gente está fazendo no Brasil, na Dialeto, e com outras empresas, observando um pouquinho o que está acontecendo. Então é isso, gente. Qualquer coisa fica à disposição também para futuros contatos. Obrigada e até mais.